Então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na comunidade do Montanha. Eu sou o Coach Montanha e trago para você a nossa aula de número 14, tudo sobre a creatina, parte 2. Essa aula ela traz um conteúdo acessório àquela que você encontrou na nossa aula anterior. Então já vamos direto entender o que é que a gente vai aprender nessa aula de hoje. Meu grande objetivo é apresentar para você formas de tomar a creatina. Então, nessa aula você vai aprender quais são as formas da creatina, né? Aquela forma que a gente encontra nas lojas de suplementação, nos supermercados e farmácias, afinal, a suplementação agora pode ser encontrada em vários lugares pela cidade. Os principais protocolos de suplementação com a creatina, a importância de dissolver a creatina e então eu trago para você aplicações práticas desse uso da creatina. Então, sem demora, já vamos passar para entender como é que a gente vai tomar a creatina, né? Então, assim, a creatina ela não deixa de ser um dos suplementos que foram mais estudados, tem um suporte científico absurdo, afinal, desde o seu início ela vem sendo colocada à prova em várias formas, né, em vários estudos, em várias aplicações práticas diferenciadas. Então, é sabido que, além de toda aquela função que ela vai ter na melhora do desempenho, melhora da força, melhora da resistência, da potência, né, também as melhoras cognitivas, a parte neurológica, a creatina também ela vai ter outras aplicações e isso vai depender da forma como você consome. O objetivo dessa aula não é trazer informações para saber se realmente a creatina vai funcionar ou não vai. Para isso ela já tem todo esse aporte, né, e suporte dos estudos científicos. Mas meu objetivo é trazer aqui, literalmente, as teorias, as técnicas, os protocolos e as opiniões sobre a melhor forma de consumir a creatina. Tá? Algumas pessoas falam para você fazer uma carga, às vezes o objetivo é tomar de maneira contínua, né? Às vezes é você misturar as coisas, é fazer uma carga e ficar contínua. Então, o objetivo é trazer dados, trazer formas onde você pode entender a melhor maneira de consumir sua creatina de forma que ela seja muito eficiente. Então, eu vou destrinchar, tá, nos próximos slides dessa aula cada um dos principais protocolos mais utilizados, tá, em todo o planeta, tanto por atletas quanto por pessoas, né, que fazem uso recreativo do suplemento. Então, existe um debate muito grande sobre dosagem, tá, no mundo científico e no mundo da aplicação prática. Além disso, também das formas de consumir. Se é melhor você consumir a creatina num volume maior primeiro e depois o volume menor. Se é melhor você usar outros tipos de creatina. Então, o objetivo é explicar, tá, da melhor forma possível como é que você pode aproveitar todos os benefícios da creatina. Então, chegou a hora da gente entender como é que a gente vai fazer isso. Formas de creatina. Como é que a gente vai encontrar a creatina, né, no mercado? Quando a creatina surgiu, ela tinha um formato, né, ela vinha dentro daquela estrutura do monoidrato de creatina. Essa forma ela foi utilizada em todos os estudos científicos, né, os principais estudos que mostraram os efeitos de potencialização de rendimento esportivo, no ganho de força, aumento da massa muscular, melhora cognitiva, todas as funções neurológicas se utilizaram, né, todos os estudos se utilizaram da creatina monoidratada. Uma vez que a creatina se tornou popular, tá, os fabricantes de suplemento, querendo fazer um dinheiro extra, né, aproveitando todo o hype dos estudos que apresentavam aqueles resultados da creatina, resolveram falar que a creatina que eles estavam desenvolvendo e que estavam vendendo traziam resultados superiores. Mas, como era de se esperar, tudo isso não passava de marketing, cujo objetivo era estimular a compra de suplementos que muitas vezes tinham até mesmo uma qualidade e efeitos inferiores à creatina monoidratada. Então é possível encontrar os mais variados tipos de creatina no mercado, com cada vez mais nomes, né, complicados, como creatina concrete, que prometia um aumento nos resultados absurdos em comparação com a creatina monoidratada. Creatina que já vem, né, já diluída para que você possa consumir numa concentração muito alta. Então, você pode encontrar de tudo que a indústria, né, da suplementação e a indústria do marketing puderam desenvolver. Mas o que boa parte dos estudos comprovaram é que nenhuma dessas variações, né, essas variantes da creatina, vão trazer resultados melhores do que a creatina monoidratada. Então, agora vamos entender, tá, como é que funcionam esses protocolos. Afinal, você já sabe que a creatina
O melhor formato dela é aquele mais conhecido, creatina monoidratada. Então chega a hora de você entender os protocolos de suplementação com creatina, que é justamente a aplicação prática, como é que você pode se utilizar da creatina como teu principal suplemento, né, de base dentro da tua preparação física na busca pelos resultados que você espera. Então, existem basicamente 3 protocolos de suplementação com a creatina. Então, eu vou trazer um resumo de cada um deles, mas isso já vai trazer informações suficientes para que você possa estar escolhendo, às vezes testando, tá? E colocando logo tudo isso em prática. O primeiro protocolo que eu quero trazer para você é o protocolo de carga e manutenção. Esse protocolo ele divide o consumo em 2 fases. A fase de carga, né, onde se recomenda suplementar com 0,3 gramas por quilo de peso corporal por dia, durante um período de 5 a 6 dias, para maximizar as reservas de creatina. E então você entra numa fase de manutenção. Nessa fase de manutenção, que é feita logo após a fase de carga, o objetivo é suplementar com uma quantidade até menor, de 0,03 gramas por quilo de peso corporal por dia, de forma a manter essas reservas sempre elevadas, ou seja, sempre no patamar acima daquele patamar onde as reservas naturais de creatina estariam. A maioria dos estudos, né, que mostraram melhoras na performance, eles usaram esse tipo de protocolo, onde você dá uma carga maior no início e então mantém uma dose de manutenção de creatina. Tá? O aumento do conteúdo muscular da creatina ele é importante, e os estudos mostraram isso, que o resultado que você vai ter, a melhora no seu desempenho, ele é consequência da quantidade, né, do volume dos seus estoques naturais de creatina. Então, se você tem uma quantidade maior de creatina nos seus pools, né, que são os pequenos reservatórios de creatina dentro da estrutura muscular, principalmente, então você vai ter um desempenho melhorado. Então, para descobrir a sua dose de carga inicial, multiplique o seu peso corporal em quilogramas por 0,3. Assim, você vai ter, né, caso você seja um homem com peso aproximado ao meu, um homem de 100 quilos, a dose ideal seria de 30 a 31 gramas por dia dentro dessa fase de carga. Vamos deixar claro isso. E para uma mulher de aproximadamente 63 quilos, o consumo nesse período, na fase de carga, seria de aproximadamente 20 gramas. O objetivo da ingestão, né, da dose de manutenção, é manter essas reservas mais altas. Então, para isso, você multiplicaria o teu peso corporal por 0,03 e atingiria, né, a dose de manutenção que se refere para um homem de 100 quilos, tá, como sendo de 3 gramas de consumo diário, e para uma mulher de 63 quilos, algo em torno de 2 gramas, apenas 2 gramas. Ou seja, você tem uma dose massiva no início para fazer com que os teus estoques fiquem super saturados de creatina, né, e você realmente tem essa quantidade maior para poder ser utilizada nesse período, né, no treinamento. E aí depois você usa doses de manutenção para manter essa quantidade elevada de maneira constante, sem precisar de superdosagem depois disso. Na fase de manutenção, algumas pessoas preferem ingerir uma quantidade de creatina ligeiramente mais elevada, né, chegando em perto de 5 gramas por dia. A pausa nas doses de manutenção da creatina após a fase de carga faz com que as reservas de creatina naturais elas voltem aos valores normais dentro de um período de 4 a 6 semanas, ou seja, se você fez um período de carga, alcançou uma dosagem, uma quantidade muito alta nos seus pools de creatina, fez a fase de manutenção e encerrou o uso, com o treinamento constante, com a utilização constante da tua estrutura muscular, os teus estoques de creatina, eles vão chegar ao ponto próximo da normalidade, dentro de um período de 1 mês a 1 mês e meio. Então, o próximo protocolo que a gente vai falar é o protocolo de baixa dose constante. Nesse protocolo, né, recomenda-se a ingestão de 3 a 5 gramas de creatina por dia durante uma janela que varia entre 28 a 30 dias, ou seja, 4 semanas, completando ali 1 mês, né, sem nenhum tipo de fase de manutenção. Então, é literalmente essa dosagem de maneira contínua diariamente. Muitos estudos utilizaram essa forma, tá, de administração da creatina e eles aumentaram também de forma eficiente os pools de creatina, né, as reservas de creatina, tanto quanto o protocolo anterior de carga e manutenção. No entanto, suplementar com a dose baixa de creatina vai resultar num aumento mais lento e gradual
desses estoques, em comparação com o protocolo de carga, que já faz com que esse aporte maior da creatina, ele já faz com que os pools de creatina se encham muito mais rápido. Então, o protocolo anterior ele acaba sendo muito mais rápido. E, por outro lado, esse protocolo de baixa dose constante, né, ele vai fazer com que você demore mais tempo para perceber os resultados que o protocolo de carga e manutenção ele apresenta, seja no rendimento esportivo, no ganho de força, ou até mesmo no aumento da massa muscular. Então, levando isso em consideração, esse protocolo ele só é benéfico para pessoas que não podem fazer uma carga devido à falta de tempo. Algumas pessoas, né, por conta de uma vida corrida, não podem tomar uma dosagem maior de creatina durante esse período inicial de 5, 6 ou 7 dias. Por outro lado, a pessoa também pode apresentar algum problema já pré-existente que impeça ela de consumir uma dose massiva de creatina nesse período. Então, uma dose mais baixa vai fazer com que os estoques melhorem de maneira contínua ao longo desse período de tempo mais longo. Além disso, alguns indivíduos podem apresentar problemas digestivos, né? Isso é uma coisa até muito comum, afinal, nem todo mundo vai se dar muito bem com a dosagem mais alta de creatina. Então, quando você ingere uma quantidade menor, tá? Você acaba não tendo esse efeito negativo de uma dosagem mais alta de 20, 30 gramas, trazendo diarreia, trazendo desconforto intestinal. Tá? Então, para essas pessoas, o protocolo de baixa dose constante é, sem dúvidas, a melhor opção. Caso a creatina não seja completamente dissolvida antes de ser ingerida, pode surgir também desconforto estomacal. Então, além de tudo isso, a pessoa acaba sentindo que algo não está muito bem no estômago dela. Seja algo semelhante a uma queimação, até mesmo um pequeno refluxo, ou até mesmo um desconforto, né, na região estomacal. Por isso é importante garantir a completa dissolução do pó, especialmente se você estiver ingerindo grandes quantidades. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais na frente, mas já é bom deixar esse aviso, né? É importante trabalhar para que você realmente tenha uma boa dissolução da creatina que você vai estar tomando. Então, o próximo protocolo, né, que eu quero apresentar para você é o protocolo de ciclos, onde o principal argumento por trás da realização de ciclos de creatina é que dessa forma você vai manter intacta a capacidade natural do corpo de sintetizar sua própria creatina. Para adotar esse protocolo, o objetivo é ter as fases de carga e manutenção descritas lá no primeiro protocolo durante um período de 12 a 16 semanas e depois fazer uma pausa que dura em média de 3 a 6 semanas. Ou seja, o protocolo de ciclos ele envolve fazer o protocolo anterior de carga e manutenção, tá? Durante um período até mesmo mais longo, que dura mais ou menos 4 meses, e após isso fazer uma pausa para deixar que os estoques se recuperem para aquele nível inicial que eu expliquei lá atrás. E então você pode começar, né, após esse período de pausa, você inicia um outro ciclo, de novo pela fase de carga, e então alcançando a fase de manutenção, como se você estivesse iniciando o ciclo. Tá? E você pode fazer isso de maneira repetida, tá? Pela quantidade de ciclos que você achar necessário, né, na busca pelo resultado. Então, essa estrutura, né, essa busca pela síntese endógena da creatina, que é de mais ou menos 1 grama por dia, né, e que ela é diminuída durante a suplementação, a pausa faz com que os níveis voltem aos níveis normais. É isso que é esperado nesse período de pausa. Se a suplementação com creatina ela tivesse a capacidade de diminuir de maneira permanente a capacidade do corpo de sintetizar a creatina, os níveis eles acabariam descendo abaixo dos níveis basais, ou seja, se você tem um estoque, por exemplo, de 5 gramas de creatina ali armazenado nos seus pools ao longo, né, no seu corpo inteiro, e se o seu corpo perdesse a capacidade de realmente estar acumulando creatina nessa região, pelo fato de você ter usado como suplementação, quando você parasse, os níveis ficariam inferiores àquilo que foi encontrado no início. E isso ia provocar um aumento da fadiga, uma perda de força, até mesmo confusão mental. Afinal, a creatina ela age diretamente no cérebro, como você viu na nossa aula anterior. Mas isso não é uma coisa que acontece. Então, esse protocolo de ciclo ele não tem um fundamento científico, né, que embase esse uso pensando na recuperação da produção natural. O seu corpo ele vai estar sempre tirando dos alimentos, principais alimentos, né, que vão favorecer essa produção natural de creatina. Seu corpo vai continuar aproveitando e retirando a creatina, principalmente das carnes, tá, como se nada tivesse acontecendo, mesmo que você esteja suplementando. Então,
por não apresentar nenhuma vantagem em comparação com as formas, né, com os protocolos anteriores, eu acredito que essa é uma forma de utilizar a creatina de maneira bem desnecessária. Então, a suplementação contínua com creatina, sem utilização de ciclos, ela pode até conferir benefícios, né, adicionais à saúde. Então, pensa comigo. Se vale mais a pena, se é possível para você fazer um protocolo, seja de baixa dosagem, né, de maneira contínua, ou até mesmo utilizando a estrutura de carga e manutenção, o protocolo de carga e manutenção, por que não fazer isso? Afinal, você vai ter os principais benefícios, né, no ganho da força, a melhora cognitiva, a manutenção da massa magra, para que você realmente acabe mantendo seus resultados, seus ganhos durante muito mais tempo. Então, levando em consideração aquilo que eu expliquei lá atrás sobre o consumo da creatina, né, para que ele não cause nenhum efeito negativo que vai estar em você, que vai estar consumindo uma dosagem, né, até mesmo maior, ou mesmo nas dosagens mais baixas, a gente vai falar agora sobre a importância de dissolver a creatina. Um erro comum ao tomar a creatina é misturar ela diretamente no shake de proteína e tomar ela daquele jeito que ela está. Só que a forma mais inteligente de você ingerir a creatina é dissolvendo ela, tendo certeza que ela está sendo dissolvida, para que seu corpo possa ter uma completa absorção do suplemento. Para dissolver bem, o ideal é que você utilize uma água morna e então mexa bem. Então, água morna não é água fervente. Água morna é uma água que foi aquecida, de preferência, no micro-ondas. Então, você pode dar uma esquentada na água. Tá? Realmente é estranho você consumir água morna, mas nesse caso específico ela vai ter uma ação de aumentar a capacidade da creatina de se dissolver. Então, se com água mais fria, aqueles pequenos grumos iam ficar formados ainda no fundo do copo ou da shakeira, com água morna isso não acontece. Faz com que a creatina tenha uma dissolução muito melhor. Então, na água fria, a creatina, né, aproximadamente 5 gramas de creatina, eles vão se dissolver bem em torno de 2/3 de um copo d'água. Para uma quantidade maior, você vai utilizar um pouco mais de água. Então, num caso como esse, se você acrescentar água morna, você vai conseguir fazer com que muito mais da creatina se dissolva. Então, bem além desses 2/3 da creatina. Ou seja, praticamente você vai conseguir ter um aporte completo do suplemento que você está tomando. É desconfortável? No início, provavelmente você vai estranhar, como eu também estranhei. Mas depois você vai ver que os efeitos positivos de você estar aproveitando muito mais essa creatina que você está tomando, vale a pena, simplesmente porque você vai estar aquecendo ali 10, 15 ou 20 segundos a água no micro-ondas. Então eu quero trazer para você minha recomendação, né, as aplicações práticas do consumo da creatina da forma como eu vejo que se mostram mais eficientes. Eu particularmente gosto do protocolo clássico de carga e manutenção. Tá? Essa para mim sempre foi, desde que eu tive contato a primeira vez com a creatina, foi uma das formas de a gente conseguir alcançar esse efeito máximo que a creatina pode estar oferecendo para a gente. Um ponto é que ingerir essa creatina no final do treino, né, de preferência junto com a proteína e um carboidrato, vai aumentar a absorção dessa creatina. Então pensa comigo, se você consegue, até mesmo fazendo o seu shake no momento pós-treino, onde você tem uma possibilidade de absorver melhor essa creatina pelo fato dela já estar numa temperatura um pouco mais quente na água, então ela vai estar mais diluída. Quando você utiliza, junto a isso, o carboidrato, que vai favorecer essa entrada mais rápida da creatina nos seus pools, né, a absorção dela mais rápida, junto com a proteína, você consegue melhorar a retenção intramuscular da creatina, aumentando também a espessura, né, do tecido muscular. A creatina ela consegue ser melhor absorvida se a água estiver morna e junto com o carboidrato. Então, durante a fase de carga, uma coisa que eu gosto de recomendar é que se aumente a ingestão de água acima do normal, né, para que você consiga garantir a hidratação adequada, porque a gente sabe que, nesse caso, a suplementação com creatina não vai trazer nenhum dano para os rins, mas a creatina ela se aproveita de um ambiente, né, rico em água, para que você possa estar favorecendo todos os processos da contração muscular, da utilização dela pelo cérebro, tudo aquilo que eu apresentei para você na aula anterior. Então, como na aula anterior, você também vai encontrar no final, tá, nos nossos slides, todas as referências que eu usei para montar essa aula. Eu quero agradecer a você
que ficou comigo aqui até agora, que assistiu a aula anterior, se você ainda não assistiu, volta lá. É importante que você entenda todos os benefícios da creatina, para então entender a melhor forma de utilizar ela como suplemento, tá? Como um dos principais suplementos que você pode estar utilizando na tua preparação física, na tua busca por resultado, seja um resultado voltado para o ganho de massa magra, a grande hipertrofia, seja para o ganho de força e de potência muscular, tá? Os praticantes de esportes que exigem, né, esse aumento da massa muscular e da força, principalmente, ou seja, numa dieta onde você tem um trabalho voltado para o emagrecimento, e assim você pode utilizar a creatina para melhorar, né, o teu perfil de massa magra, trabalhando na manutenção. Então, mais uma vez eu quero agradecer por você ter estado comigo aqui até agora, acompanhando essa aula, e eu te espero na nossa próxima aula. Valeu, falou e tamo junto.